Ministro, antes de passar a palavra ao professor Negri, eu gostaria de dizer a vocês que esta conferência está sendo transmitida ao vivo para mais de 50 universidades brasileiras e também através da internet. E que todo o conteúdo aqui produzido vai estar disponível já a partir de amanhã no site do Ministério da Cultura, que é o www.cultura.gov.br. Para o Ministério da Cultura, acho que é uma alegria especial contar com o professor Negri dentro desse programa Cultura e Pensamento, que, como o ministro disse, é um programa que procura criar ou promover ou incentivar espaços de reflexão e de produção de crítica que vão além da questão meramente informativa do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Nós sentimos que essa é uma das tarefas que o Ministério da Cultura deve ter. Já estamos promovendo, na verdade, um ciclo chamado O Silêncio dos Intelectuais. Esta conferência e outras iniciativas virão a partir de agora neste campo. E como vocês podem perceber, há uma identidade muito grande, uma proximidade política muito grande com o nosso modo de pensar, com as ideias que temos cultivado no Ministério da Cultura e que tem orientado a nossa ação e as questões colocadas pelo professor Negri. Espero, acho que tenho certeza, aliás, que essa conferência será uma experiência enriquecedora para todos nós. Professora, a palavra é sua. Uma conferência muito interessante para nós. Io naturalmente não so come ringraziare. Claro que eu nem sei como agradecer a honra que me é feita pelo ministro di leggere in maniera così que leu positiva, de maneira tão positiva, così costruttiva, tão construtiva, questi lavori, esses trabalhos con Michael Hart que eu e Michael Hart desenvolvemos. Quando si legge un libro, se lê um livro, in generale si leggono gli argomenti da un lato, nós vemos os argumentos por um lado e por outro lado si affronta la tonalità, in questo caso temos o tom do livro, no caso é o tom político. Esattamente come quando si ascolta Exatamente como se ouve uma música. E io credo che eu acho que tanto quanto piace una musica, tanto quanto uma música pode agradar, um livro também pode agradar. Mas un grande musicista ascolta. Eu fico muito orgulhoso por esse grande músico ouvir o meu livro. Muito obrigado. Il mio discorso questa sera As minhas palavras esta noite vão se centrar em 4 pontos fundamentalmente. O primeiro a diferença que existe entre o moderno e o pós-moderno. Il segundo é il rapporto a relação que se estabelece no pós-moderno, ou melhor, nell'altermoderno, ma vedremo poi come appunto questi due concetti altermoderno, eu posso falar desses dois conceitos, entre singularidade e comum. Tentando di spiegare come la desvendar a maneira como a singularidade e o comum não são elementos diferentes na multidão, mas sim elementos que se sucedem ou se trocam de lugar em uma dinâmica continuamente construtiva. Em terceiro lugar, muito brevemente, procuraremos ver algumas consequências políticas dessa relação. E por fim, em quarto lugar, vamos retornar ao conceito de modernidade, o conceito de pós-modernidade e, sobretudo, ao conceito de altermodernidade e de em que medida isso nos permite ampliar o conceito de comum e recuperar uma série de tradições de luta, de pensamento e, sobretudo, de consistência biopolítica que talvez nos permitam, inclusive, avançar na transformação deste mundo, na construção da democracia. No que diz respeito ao primeiro ponto, ou seja, a diferença entre moderno e pós-moderno, eu diria o seguinte.
Hoje, é muito difícil, quando se fala de ciência política, é muito difícil não recorrer a novas terminologias. De fato, a terminologia política do moderno, e quando eu digo moderno, eu digo do pensamento que se desenvolveu entre 1500 e 1900, quando nos referimos a categorias elaboradas nesse período, nós temos conceitos que precisam ser mencionados, como soberania, Estado-nação, imperialismo, colonialismo, cidadania, sujeito político. Esses conceitos interpretados da maneira como foram interpretados pelo moderno, hoje significam bastante pouco. A soberania era um conceito que tinha um caráter absoluto. Estado soberano, Estado-nação soberano, era um Estado que se colocava com uma independência quase absoluta em relação à capacidade de fazer a guerra. Ele podia cunhar moeda de maneira independente, ele podia construir cultura de uma forma que estava fora de qualquer tipo de informação ou comunicação predominante no mundo. Hoje, todos esses elementos são cada vez menos importantes na definição das categorias políticas. Nós vivemos dentro de um mundo global, dentro de um mundo no qual, com todas as diferenças e processos de unificação, processos de homogeneização, eles se tornam cada vez mais importantes, esses processos. Agora, o que me interessa destacar aqui, antes de mais nada, é o fato que é o sujeito político que se torna diferente nessa situação. O sujeito político se torna diferente porque ele se transforma, pelo menos segundo 3 elementos. O sujeito político é transformado por uma nova forma de conhecimento que o envolve. E pelo fato de estar inserido em um processo de trabalho. Quando dico questo, non dico che il lavoratore in generale e seja sempre um trabalhador intelectual e cooperativo. Eu digo simplesmente que os processos de valorização da produção hoje em dia são dominados por esse tipo de trabalhadores e que se não houver valorização, que não há valorização efetiva a não ser assim. Em segundo lugar, o segundo elemento que caracteriza a modificação do sujeito consiste no fato de que esse sujeito é colocado em uma nova temporalidade. A temporalidade que conhecemos, pelo menos no meu caso, que eu já sou bastante velho, eu vivi a época do trabalho fordista, do trabalho taylorista. Essa temporalidade era caracterizada por uma expansão temporal da jornada de trabalho. Você entrava às 6, saía às 2 da fábrica, depois de 2 às 10 tinha outro turno, de 10 às 6 da manhã. A jornada de trabalho era nas cidades, como por exemplo nas cidades da minha infância, em Maghera, em Torino, perto de Veneza, enfim. A jornada era caracterizada assim. A vivacidade da vida passava pelas horas dos turnos dos operários. Hoje, tudo isso mudou totalmente. Vivemos em um tempo unificado, um tempo disperso, um tempo no qual a jornada de trabalho clássica não é a medida da temporalidade. A medida da temporalidade desapareceu completamente, se modificou completamente. Além disso, nós vivemos em uma situação que é uma situação em que o espaço se modificou completamente. O espaço do trabalho, o espaço da atividade se tornou um espaço de interrelações contínuas. Há uma dimensão ontológica diferente. Por isso, nós dizemos, por exemplo, que hoje a vida do trabalho, se modificou. Não se trata mais apenas de uma vida de trabalho que é ritmada por alguns ritmos fixos do tempo, do espaço, da produção. É uma vida que tem uma expansão regulada, ordenada de alguma forma, por uma espécie de imersão
são em um fluxo contínuo, que é um fluxo que nós chamamos de biopolítico. Por que biopolítico? Biopolítico porque isso implica efetivamente a vida, implica formas de vida, consequências, umas que são consequências das outras, ligadas umas às outras, porque a estrutura social e política entra como elemento absolutamente fundamental na vida de cada pessoa, cada homem, porque não é mais possível distinguir, como se fazia na velha tradição marxista, o valor de uso do valor de troca, porque estamos totalmente dentro da capitalização e, portanto, da exploração da vida. Não existe um espaço natural no qual se refugiar. Talvez no Brasil, não sei, mas é uma coisa única no mundo. Em todos os outros, para todos os outros seres humanos, existe essa imersão nesse regime de vida, ou melhor, de subsunção da sociedade e da totalidade do trabalho dentro do capital. Dessa subsunção total, em relação à qual, e justamente aqui surge o problema, se trata de entender o que é isso, o que é hoje a vida. Existe ainda a existência, ainda existe possibilidade de que isso aconteça de maneira diferente. Portanto, esse é o grande problema que é colocado pelo gap, pela brecha, pela diferença das relações entre moderno e pós-moderno. O moderno era um mundo que nós herdamos e superamos. Nós estamos vivendo em outra situação, estamos imersos em outra vida, em outra água. Essa é a situação na qual a nossa problemática deve ser proposta. Quais são as categorias que nos permitem fazer uma leitura dessa nova realidade? Dizemos que são as categorias multidão e comum. Multidão e comum, singularidade. Quando falamos de multidão, falamos de um conjunto ou de uma soma. Um conjunto é melhor do que uma soma? De singularidades cooperantes. O fato de que a multidão possa ser definida como o conjunto de singularidades cooperantes, quer dizer, são singularidades que se apresentam na multidão como uma rede, um network, como um conjunto que é definido, que define as singularidades em suas relações umas com as outras. Esse fato levanta problemas. É preciso esclarecer o que são essas singularidades que se movem dessa maneira, que se colocam nessa relação. Vamos dizer logo que a primeira característica que aparece nessa situação é provavelmente definida pelo fato de que não estamos aqui diante de individualidades e sim diante de singularidades. Individualidade significa algo que está inserido em uma realidade substancial, algo que tem uma alma, uma consistência, por assim dizer, por separação em relação à totalidade, em relação ao conjunto. É algo que tem uma potência centrípeta. O conceito de indivíduo é, de fato, um conceito que é colocado a partir da transcendência. A relação não é entre eu, você e ele. É a relação do indivíduo com uma realidade transcendente, absoluta, que dá a essa pessoa uma entidade, uma consistência de uma entidade irredutível. A multidão não é assim. Nós vivemos com os outros. A multidão é o reconhecimento do outro. A singularidade é o homem que vive na relação com o outro, que se define na relação com o outro. Sem o outro, não existe o si mesmo.
Estão vendo o que eu quero dizer a respeito do comum? Buscar o comum não significa procurar realidades pressupostas, consistentes. O velho conceito de Gemeinschaft, de comunidade profunda. O velho conceito de terra, natureza. Vocês imaginam, sabem perfeitamente como é horrível e perversa, como são horríveis e perversas as concepções que podem vir dessa identidade. Vocês sabem perfeitamente como, sobretudo num país como o Brasil, onde funções, mais que conceitos de poder e de raça, se unificaram profundamente para criar diferenças sociais que hoje em dia já se tornaram hereditárias, pesadas, difíceis de superar, e que são coisas que negam a democracia e negam a própria possibilidade da utopia. E, inclusive, é contra essas coisas que existe esse terreno teórico de interpretação, mas todo o terreno teórico de interpretação, a cada terreno deve-se seguir uma capacidade prática de ação. Se nós considerarmos que este mundo é feito de singularidades que consistem de relações ou que existem em relações e que, portanto, existem na medida em que estão em relações, assim nós aumentamos a nossa capacidade. Aqui o ministro falou de amor. Justamente, vamos chamar de amor então. Mas não é amor no sentido romântico, não é amor no sentido, por assim dizer, vinculado simplesmente ao erotismo ou coisas assim, ao casal, à singularidade individual. Não, o amor como força ontológica, como dizia Spinoza, como diziam os filósofos, como ultimamente até tem falado a teologia da libertação, uma das grandes produções teóricas desse país, esse amor que constitui o ser, porque é um laço de solidariedade, mas isso não é identitário. Isto existe na relação, na dignidade. Isto é absolutamente fundamental, porque nos permite colocar-nos em uma situação que é de efetiva abertura da discussão. O que é realmente importante não é fazer discursos assim, filosóficos, retóricos e tudo, como eu estou fazendo aqui agora, como muitas vezes fazemos. Já estamos todos convencidos, nos convencemos mais um pouco. O problema é outro. O problema é ver se por trás disso existe uma realidade real, por assim dizer. Por que é tão importante o acordo que hoje foi feito em relação ao qual eu me coloco? É um trabalho cognitivo. É um trabalho cognitivo, as multidões, o comum, isso nasce dessa situação. É uma nova realidade fantástica. Nessa realidade, algumas dessas características que até agora chamamos de retórica se tornam reais. Se tornam reais por quê? Porque na análise do trabalho, na análise das condições fundamentais do trabalho informático, do trabalho intelectual aplicado às redes de telemática, etc., que nós encontramos essas características de ser singularidade em uma relação que se torna reais e produtivas. E nós encontramos que a relação entre singularidade e cooperação se torna fundamental. Hoje, na discussão que eu ouvi, em parte, uma pessoa falava dessa experiência de hacker, não é? Eu quero só apresentar isso como exemplo, retomando alguns elementos. Eu quero retomar algumas coisas que foram ditas hoje por essa pessoa.
Vamos ver justamente com base em um testemunho. Eu quero ver alguns desses elementos importantes para a qualificação do que hoje é a condição geral da consciência do trabalho. Os hackers não são crackers, não são aqueles que simplesmente rompem, aqueles que produzem vírus, que entram nos sistemas. Os hackers são operadores verdadeiros de redes. O que me importa destacar, em primeiro lugar, são algumas características que têm a ver com a prática do trabalho deles e que fazem parte de sua ética, além de fazer parte do trabalho, pelo menos como eles declaram. Quer dizer, o que me parece, porque parece conforme eles falam sobre essa sua prática de trabalho, eu acho que esses hackers exprimem, antes de mais nada, uma relação com o trabalho que não se baseia mais no dever, e sim na paixão intelectual por uma determinada atividade. É uma paixão que é alimentada pela referência a uma coletividade de iguais, que não é a questão da comunicação na rede. São vários autores que procuraram explicar essa estética hacker. Eles insistem em pensar que o espírito hacker consiste em recusar a ideia de obediência, de sacrifício e de dever, que sempre foram associadas à ética individualista, à ética protestante do trabalho. Eles substituem essa ética, não de maneira egoísta, ao contrário, por um novo valor que eles deram ao trabalho, ou que dão ao trabalho, e que é tanto mais alto quanto mais paixão o trabalho conseguir suscitar. Paixão, aderência, interesse, continuidade. Essa maneira de pensar o trabalho une fundamentalmente e de maneira indissociável o prazer intelectual, a força pragmática e ao esforço, ao envolvimento social, ao compromisso social que isso produz. No modo de produção open source, que é uma invenção dos hackers e que, por sorte, também é exportável, pode ir além da prática hacker mais estrita, é um projeto que pode ser retomado por outros. Ele se torna imediatamente comunicativo. E quando nós estamos diante do software livre e dessa fonte aberta, esse open source software, esse software é um produto de colaboração voluntária, aberta, auto-organizada entre programadores que estão espalhados pelo mundo inteiro, que estão ligados em rede e produzem programas abertos e modificáveis por usuários locais que sempre se supõem como competentes iguais. Quando o Linux nasce, é uma coisa genial que é imediatamente comunicada, colocada em circulação, o Linux. A paixão intelectual pelos problemas mais difíceis que essa nova situação cria continuamente. Eu sou spinoziano, ou eu me declaro spinoziano, com prazer. E se nós quisermos pensar nesse tipo de ética, nós a encontramos inteiramente em Spinoza. Quer dizer, a mente hacker se desenvolve dentro desse ambiente informático, dessa maneira informática de conhecer. Paixão, imaginação, intelecto, todos juntos, unidos. E essa atividade cria uma nova forma de razão.
Não mais a raison abstrata, que teve essa função revolucionária fantástica, que todos nós pudemos apreciar, não só na história, mas também em períodos da nossa própria vida. Mas algo que conecta, ou que conecte imediatamente o saber, a prática, a imaginação, o social, reúne tudo isso, que é a cooperação. Não se trata simplesmente, nesse caso, de aprender a usar máquinas. Trata-se, sobretudo, de fazer passar, através dessas máquinas, essa construção social. É uma construção horizontal, mas sempre criativa. Vejam bem, a interdependência nessas relações é absolutamente fundamental. Não há verdade que não seja interdependente, que não seja conexa, conectada, que não nasça junto. E, portanto, o sentido comum dessa massa de ações que cria a consistência. É esse sentido que cria a consistência do trabalho hoje. Quando, na verdade, se apresenta esse exemplo, é um exemplo que diz respeito a todo o trabalho. Claro, a informática também é uma coisa estrita em si. Mas esse modo de trabalhar, não simplesmente porque trabalham através desse tipo de máquina, esse modo de trabalhar se torna cada vez mais necessário para viver e para produzir. Ou seja, singularidade e cooperação tornam-se fundamentais na construção de, seja qual for o bem, de qualquer mercadoria, seja ela qual for, de qualquer produto que seja. Hoje, o trabalho conduzido assim, nessa ordem, representa cada vez mais uma excedência. Um excedente. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa atividade singular, inventiva e social, que é introduzida dentro do mecanismo de trabalho, é algo que não é consumido. A força de trabalho operária, depois das 8 horas, acabou. Fecha. O trabalhador intelectual continua a produzir. Sim. Dentro dessa continuidade existe uma possibilidade de exploração crescente que vai além das 8 horas. Mas o problema não está aí. O problema é que essa capacidade é uma espécie de independência irredutível à medida capitalista da exploração. Não é que o desenvolvimento capitalista hoje possa ser medido essencialmente por esse tipo de excedente, com esse tipo de nova energia construtiva que está em jogo. Não é uma fórmula para explicar as direções
das tentativas do capitalismo. É claro que hoje a tentativa do capitalismo para dominar esse tipo de realidade passa pela financiarização internacional dos processos produtivos, passa pelas grandes forças globais de controle. É evidente que a coisa está nesses termos, mas também é evidente que dentro desse tipo de controle tem algo que falta. Falta uma coisa. Quer dizer, falta a capacidade de amarrar a potência do processo de singularização, do processo de invenção. Quando se fala de singularização, de invenção, fala-se também necessariamente, evidentemente, de resistência. O desenvolvimento capitalista clássico, fordista, não é verdade que ele simplesmente faça a reprodução dos processos produtivos. Todos nós, todo mundo que já trabalhou em uma fábrica, ou que fez trabalho de agitação em uma fábrica, ou que criou lutas em um sistema fordista, sabe perfeitamente que sem a inteligência operária, o saber operário profissional, essas fábricas tão perfeitas, com cadeia de produção, nunca teriam funcionado. Sempre. A capacidade operária de inventar, de aperfeiçoar as relações, era essa capacidade que fazia andar ou empacar o processo de trabalho da fábrica. Mas hoje, essa força viva, essa força do trabalho vivo é infinitamente mais caracterizada, é a força tendencial, é a força ascendente. E, de fato, ela está ali. Existe essa capacidade de autovalorização efetiva, o Open Free Source, autovalorização. Desenvolvimento puro e simples é a constituição das redes de forma independente e livre. E vejam bem, o Microsoft aterrorizou, fez um antagonismo interno a esse processo, não externo. Mas eles dizem, contra que você luta? Não luta contra ninguém, eu luto para construir essa minha realidade. Estamos construindo essa realidade. E assim o inimigo se identifica. É nessa construção, essa é a situação. Essa é a situação em que nós vivemos, em que nos encontramos. É evidente que agora temos todo o resto que está fora. É um resto, mas não é irrelevante. A propriedade privada, a propriedade pública. Essas novas formas de propriedade flutuantes em torno da rede, a nível internacional, a capacidade que as grandes empresas têm de criar o seu mercado e com uma força e uma capacidade de intervir nesse mercado que elas criaram, nessa ordem mercantil jurídica que criaram, dando a garantia da ordem. E as multas, as penalidades, a exclusão, etc. São formas que são sempre interessantes porque elas aludem ao comum. Marx, quando se viu diante da construção da sociedade por ações, ou seja, a divisão da propriedade em várias cotas que contribuíam para a construção, para a ampliação do capital das empresas, ele falou de socialismo do capital. Hoje, nós, às vezes, estamos diante de fenômenos parecidos da enorme cúpula financeira. Será que nós temos que falar de comunismo do capital? É um comunismo do capital que, de fato, o que parte dos capitais mais rapazes, mais vorazes, recolhem os fundos de pensões, por exemplo, reúnem todo esse dinheiro em
potências espantosas. Isso entre parênteses, antes estavam me dizendo aqui, eu não sei se era uma ironia ou não, me disse que eu defendo o governo Lula, mas de fato o contraste da presença de Lula diante do FMI foi grande. Ele ajudou a consolidar a moeda. Isso foi um dos méritos mais enormes da história mundial recente. E agora eu fecho esse parênteses. Diante dessa situação, evidentemente, nós estamos diante de uma ação efetiva contínua de esmagamento, de exploração dessa nova energia em suas formas que se expressam nesse excedente generalizado. E o que se tornou o conceito de propriedade privada? Agora ele se tornou um obstáculo. Um obstáculo claro, preciso, contínuo a essa expressão. A expressão desse excedente, a expressão do prazer de trabalhar. Foi isso que se tornou a propriedade privada. Aliás, bom, também temos que estar muito atentos. A propriedade pública também não é muito melhor. A propriedade pública está sempre com capital no armário. Precisa de capital? Vamos ali, a propriedade pública vai lá e age assim. O que é uma propriedade comum? A propriedade comum, do ponto de vista jurídico, infelizmente, é facílima de definir. É uma propriedade pública que, em vez de ter patrões públicos, ou donos públicos, ou etc., ou coisas assim, é de sujeitos ativos naquele setor, naquela realidade. Administrada por eles. A propriedade comum é isso. É esse ato, é essa atividade através da qual os sujeitos administram ou gerem, digamos, a rede de transportes urbanos, porque a rede de transporte urbano é deles, porque o comum se tornou ou é reconhecido como uma condição para a vida, uma condição biopolítica. E o que significa uma metrópole sem transporte, por exemplo? Nada. O transporte urbano, sobretudo nas grandes metrópoles, né? É o transporte urbano que dá a dignidade, a possibilidade de circular rapidamente nesse espaço. É o espaço da comunicação informática e telemática que dá essa propriedade comum. A propriedade comum não passa simplesmente pelo Estado. Passa pelo exercício que as singularidades fazem desse espaço comum. A maneira de exercer esse espaço comum não é uma coisa de etapas. Primeiro fizemos isso, depois fazemos aquilo, como durante tanto tempo ensinaram muitas dogmáticas socialistas. Primeiro fazemos isso, depois aquilo. Aquilo outro só será possível depois fazer tal outra coisa. Não é verdade. Trata-se de pôr em movimento tudo junto. Portanto, para além da pública, a definição jurídica do comum é esta. É aquela que pode fazer agir dentro da publicidade, do caráter público, a construção de espaços comuns reais, espaços comuns que são estruturas comuns, fazer agir nesses espaços a vontade, a decisão, o desejo, a capacidade de transformação das singularidades.
Esta é uma das coisas que mais me condicionou na minha vida, condicionou o meu pensamento. Eu fico pasmo e fico conquistado. Fui conquistado por uma greve em Paris no inverno de 95 para 96. Era uma greve de defesa corporativa inicialmente. Era do serviço público, eram os empregados do metrô e dos transportes de superfície. Em pouquíssimo tempo se transformou em uma enorme luta que durou 3 meses, uma luta metropolitana para proibir a privatização desses serviços, para defender de maneira geral o que esse serviço representava para os cidadãos de Paris. O poder fez de tudo, claro, para intervir, para fazer greve de usuários, coisas que estão nos manuais de ciência política, não é? Quando há uma greve assim, os usuários se organizam contra não sei o quê, mas não conseguiram nada. Não conseguiram nada. Foi na neve. 8 milhões de parisienses se deslocavam, iam com carros particulares que paravam nas paradas de ônibus ou paravam nas estações de metrô, abriam a porta e levavam 4 ou 5 pessoas e levavam essas pessoas onde precisavam ir. Isso avançou durante 3 meses. Isso é o comum. Essa participação, essa capacidade de assumir nas próprias mãos as condições biopolíticas da própria existência, do próprio modo de trabalhar. Porque essa é a indicação que, para mim, teve uma importância enorme na minha experiência. Mas também é fundamental tirar as consequências disso, uma espécie de pequena filosofia do comum. Esse comum, como já se disse, está fundamentalmente articulado, no sentido mais pleno da palavra, com o movimento e a comunicação das singularidades. Não existe um comum simplesmente que possa ser referido a elementos orgânicos, a elementos identitários. O comum é sempre construído por um reconhecimento do outro, por uma relação com o outro, que se movimenta ou que se desenvolve nessa realidade. Às vezes chamamos essa realidade de multidão, não é? É uma bela diferença, porque quando se fala de multidão, de fato se fala de toda uma série de elementos que objetivamente estão ali, que constituem o comum. Mas o problema não é simplesmente ser comuns ou ser multidão. O problema é fazer multidão, construir comum, construir comumente, em comum. E essa passagem é cada vez mais fundamental. Terceiro ponto, eu vou me referir aqui muito rapidamente, porque me falta pouco tempo. Quais são os temas políticos fundamentais que servem para essa definição, para essa introdução muito geral, para construir o comum? Alguns temas são absolutamente fundamentais. O primeiro deles é a crítica de uma das nossas mais caras tradições, que é a tradição de tomada do poder. Acho que, uma vez que estamos no terreno do comum, precisamos começar a pensar que não existe homologia possível entre o poder assim como ele é e aquilo que o comum é. O poder é uma unificação para cima, ela é sempre restritiva, sempre englobadora, mistificadora e destrutiva das singularidades e da capacidade de determinar a renovação através justamente dessa contínua construção singular do comum.
Portanto, como é possível imaginar um processo revolucionário que não seja voltado de maneira paranoica para a tomada do poder, mas que seja organizado de maneira criativa através de uma gestão do comum, um exercício do comum? Desse ponto de vista também, eu acho que há indicações importantíssimas nesses últimos anos, sobretudo dentro dos movimentos que nascerão em Seattle. E, inclusive, nós dissemos em algumas grandes experiências dos zapatistas e outras, por exemplo, é a ideia, por exemplo, de considerar as estruturas de governo como lá onde as forças de esquerda tomaram essas estruturas, considerá-las como espaço aberto, dentro do qual se deve abrir continuamente pressões, quer dizer, pressionar cada vez mais, transformar um governo em governança, mas uma governança que fosse não uma forma de administração atenta às diversidades e capaz de resolver ponto por ponto de maneira paternalista ou funcional os problemas, e sim como contradições abertas que têm que ficar abertas para serem construídas de maneira sempre aberta. Essa relação entre movimentos e governos, isso hoje está um pouco em crise, não é? Para dizer claramente. Mas isso viveu momentos muito empolgantes de abertura e de ideias. Nesses casos, o problema não era tanto de tomada de poder, e sim, não vamos ser hipócritas, mas da tomada de poder através da gestão do management, do comum. Uma valorização que se torna efetivamente capacidade de incidir, de influenciar as redes administrativas, começando a abri-las, a insistir nessa abertura. A meu ver, isto é uma consequência desta ideia do comum que nós começamos a elaborar. A maneira como muito provavelmente vamos conseguir determinar algumas aberturas novas é essa. Eu estou convencido de que, tanto quanto o processo político alternativo, altermundista, está em dificuldade, tanto da agora em diante, problemas sociais novos, problemas vinculados à nova forma de trabalho, às consequências, à precarização geral, às novas divisões sociais, ao aumento da miséria, da pobreza, isso vai tornar a ser problema fundamental. Hoje já se está abrindo um novo ciclo social de lutas. E esse ciclo social de lutas, muito provavelmente, terá as novas características e toda uma série de forças que ainda estão repetindo velhos dogmas, velhas litanias, muito provavelmente